alguns dos argumentos que ela aqui já levantou. Quando ela diz que aqui nós estamos a julgar uma presidente por 2 fatos elencados, aceitos e aprovados na Câmara dos Deputados, 2 fatos que seriam crimes, mas que na realidade são pseudo-crimes, senhor presidente, porque nenhum deles, nem as pedaladas, como disse a senadora, que nada mais é do que o inadimplemento temporal da União para com o Banco do Brasil, assim como os 6 decretos não configuram crime em hipótese nenhuma. E eu aqui, senhor presidente, antes de falar desses 2 assuntos e do tal conjunto da obra, porque eu acho, senadora Gleice, que eles têm mais convicção do que nós próprios no fato de que esses 2 pontos não configuram crime e não são capazes não seriam capazes, e por isso é um golpe, não seriam capazes de levar uma presidente eleita democraticamente a perder o seu mandato. Tanto eles sabem que todos os pronunciamentos que nós ouvimos aqui, não hoje em particular, mas todos os dias, assim como todos aqueles proferidos na Câmara, falam sobre o conjunto da obra. O conjunto da obra. Aí começam a dizer, porque... E pior, invertem completamente os fatos, dizendo que foi este problema de má gestão, problemas fiscais, de execução orçamentária que levaram à crise econômica. Ora, aqui, nós somos pessoas, assim como o povo brasileiro, que merecem um mínimo de respeito. Estão querendo dizer, repare, senhor presidente, senhores senadores, que foram essas ações da presidência da República, do conjunto de um governo, que levaram à crise econômica. Aí falam em fome, aí falam em 10 milhões de desempregos, aí falam nas lojas que estão sendo fechadas. Veja, a crise não é só no Brasil. Se hoje nós estamos chegando aos 10%, eu não pedi sua opinião, senador Magno Malta, eu não sou mal educado como o senhor, eu não sou mal educado. Estava falando, nós estamos falando de mal educado. Eu falei para você, se você está me chamando de mal educado, quer que eu faça o quê? A palavra está com a senadora Vanessa Graziotin. Vou dar a Vossa Excelência mais 2 minutos pela interrupção. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, presidente. Então veja, falam de fome, falam de crise. Ora, vamos analisar então a política econômica do governo. É isso que querem? Mas não é isso que nós estamos fazendo aqui. Não é isso. Nós poderemos ir lá no plenário e debater crise econômica no Brasil e do mundo. E debater política anticíclica e política ortodoxa e de rejeição. Pelo contrário, se foi feito isso agora, como algumas coisas foram feitas em 2001, foi exatamente para superar uma grave crise econômica internacional, onde o preço do Brasil, do preço do barril do petróleo passou de 140 dólares para menos de 30 dólares, onde o preço das commodities caiu. A China, que crescia a mais de 2 dígitos por ano, o seu PIB, teve uma queda pela metade. Crescia 12, 13 por ano, passou a crescer somente 6, 7% ao ano, senhor presidente, senhores senadores. Então não é isso que está em discussão, não é o conjunto da obra. Aliás, a população, eu tenho certeza e convicção absoluta, hoje a população pode até estar sendo enganada e não perceber isso, mas não tardará a hora que a população descobrirá a verdade, senhor presidente. Porque quando eles dizem aqui que está sendo gasto muito, usado um dinheiro para 2 coisas, nós estamos falando de quê? Subvenção do crédito agrícola. 60% para os agricultores familiares, pequenos agricultores, e 40% para os agricultores grandes. Mas quando voltam lá o conjunto da obra, eles dizem que gastou muito, gastou dinheiro da Caixa Econômica para quê? Para pagar seguro-desemprego, que eles querem acabar. Para quê? Para continuar o programa Minha Casa Minha Vida, que eles querem acabar. Gosto muito de dar exemplos simples aqui, até para que as pessoas possam entender melhor o que está acontecendo no Brasil. Então vamos a um exemplo bem simples. Digamos que nós tenhamos uma família que ganha R$1.000. A família não pode gastar mais do que R$1.000, porque não pode se endividar. Ela só pode gastar R$1.000.
Mas aí o filho dessa família adoece, pega uma doença grave e os medicamentos são caros. Então a família vai extrapolar o seu orçamento, vai precisar não gastar R$1.000, vai precisar gastar R$1.300. Para quê? Para salvar a vida da criança que ficou doente. Mas não pode. É isso que está sendo condenado aqui, não pode. Tem que parar e tem que morrer, porque a família só pode gastar R$1.000. Então aqui nós estamos longe de discutir o que é o processo de impeachment. E me desculpe, nobre relator, novamente vou ter que falar de Vossa Excelência, novamente, porque nem nos tribunais de inquisição acontecia o que está acontecendo aqui. Aliás, eu acho que aqui nós podemos comparar não só um tribunal, mas um colégio eleitoral de inquisição. Por quê? Porque nós temos o acusador a relatar a acusação. Não, nos tribunais de inquisição eles arrumavam quem denunciasse e quem relatasse, aqui não. E por quanto? R$45.000 foi quanto custou a peça. Um dia desse saiu no jornal que eu estaria lendo documentos do PSDB, aqui no computador. Saiu nos blogs, senhor presidente. Eu não estava lendo documento nenhum do PSDB. Eu estava com o processo da denúncia aberta no computador do Senado Federal. E aqui na denúncia está uma folha, um papel com o logotipo e endereço do Diretório Nacional do PSDB. Aliás, um dos autores é filiado ao PSDB, o outro autor, advogado, coordenador jurídico nacional do PSDB. E a terceira, que se diz livre, leve e solta, recebeu R$45.000. De quem? Do PSDB. Então eu tenho autoridade para dizer que isso aqui está sendo comparado ao processo de inquisição, colégio eleitoral de inquisição. E aí, quero repetir as falas do nosso ministro, dizer que há direito de resposta e que não é um golpe. O golpe não só se faz com armas, senhor presidente. O golpe se faz de outras formas também, aliás, as formas que vêm da modernidade, aquele ao qual procura-se dar um caráter de institucionalidade, um caráter de legalidade. É esse o processo que nós estamos vivendo no Brasil hoje, senhor presidente. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, mas não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida. Se hoje nós sabemos que a maior parte da população não nos compreende, eu não tenho dúvida nenhuma, amanhã compreenderão. Olha o que está acontecendo na Câmara dos Deputados. Olha, vejam os senhores. Eduardo Cunha vê decisão política uma possível complicação para Cunha. Aí vem o senhor Paulinho da Força, um deputado, que tem na figura do senhor Eduardo Cunha o seu ídolo, porque ele disse isso, que se não fosse o Eduardo Cunha, o impeachment não teria andado, o processo não iniciaria. O que está dizendo aqui o senhor Paulinho da Força? Pregando rebelião de 200 parlamentares, que todos estão correndo risco. Aí vem alguém aqui querer chamar a presidente, tratar a presidente com o mais completo desrespeito, senhor presidente. Chamar a presidente de abortista, comparar a presidente com Eduardo Cunha, ela nunca foi acusada de ter mandado um centavo sequer para o exterior. Nunca foi acusada disso. Nunca foi acusado de nenhum ato de corrupção. Então, olha, eu aprendi muito cedo na minha vida que o crente não é aquele que vai à missa todos os domingos. O crente é aquele que procura fazer o bem no seu dia a dia, senhor presidente. Fazer o bem no seu dia a dia e ter a sua vida baseada na verdade e não a sua vida baseada na mentira. Eu tenho mais os meus 2 minutos que faltam e mais 2. Portanto, agora, senhor presidente, quero entrar agora na questão dos crimes. Mas eu falava do relator e vou voltar. Então, veja, a prepotência é tão grande que eu estou aqui com a página 13 do relatório. O que diz a página 13 do relatório, lido ontem pelo nosso relator? Diz o seguinte, que não cabe, olha, tão marcante é a natureza política do Instituto, que se a autoridade se desligar do cargo, não se instaurará processo.
além disso, da decisão final, seja condenatória ou absolutória, não cabe recurso ao Poder Judiciário que pretenda revisitar o mérito do julgamento. Veja, eu queria ler aqui onde é que está a jurisprudência, onde é que está a jurisprudência, em que artigo, em que lei está escrito, mas é pior, senadora Gleisi, diz lá embaixo, a garantia do acusado, veja, a garantia do acusado está no respeito, presidente Raimundo Lira, diz lá o seguinte, a garantia do acusado está no respeito irrestrito às regras do devido processo legal. Ou seja, alguém pode ser condenado a perder um mandato sem ter cometido um crime. Porque crime, um atraso no pagamento de um programa de subvenção do Plano Safra, que acontece desde 1992 no Brasil, baseado numa lei, e que não há uma assinatura da presidente, seu presidente. E ainda mais, ainda tem que criar uma figura jurídica nova. Que isso aqui não é só um inadimplemento, que isso aqui é uma operação de crédito. Isso não é operação de crédito, eles sabem. Mas vamos aos decretos, decretos todos eles legais que não interferem na meta, não interferem no alcance da meta. Novamente, para sustentar uma acusação fraca, frágil, inepta, como diz a defesa da presidente, inepta, eles inventam a outra figura. A meta não é anual, a meta agora é quadrimestral, senadores e senadoras. Essa é a meta quadrimestral. Nem o tribunal nunca disse isso antes, porque quando o tribunal não mudou a jurisprudência, porque o tribunal não determina a jurisprudência, quando mudou o seu entendimento, que esse sim tem que ser seguido, mudou o tribunal, mudou a presidente, mudou o governo. E por isso, a medida provisória, por isso, o pagamento daquilo que ele considerou errado, mas em anos anteriores não consideraram errado. Mas para arrematar tudo ainda, senhor presidente, veio a tal outra figura jurídica, a outra figura, que são as pedaladas gravíssimas e as pedaladas leves. As gravíssimas e as leves. Ora, é a mesma coisa que alguém ser condenado por um crime que matou o outro com 10 facadas. E quem matou com uma facada não é condenado porque só foi uma facada. Só foi. Mas, senhor presidente, para não parecer que nós estamos no legalismo, o que eu quero dizer aqui é que a presidente nunca cometeu crime. A presidente não é responsável por esse problema da corrupção no Brasil, pelo contrário, ela é responsável pela apuração dos esquemas de corrupção antigos. Conclua, senadora Vanessa, por favor. Que existem no Brasil, aliás, dizem que o mensalão, e já é veredito, que o tal mensalão veio de Minas Gerais. Um deputado, ex-presidente do PSDB, renunciou, porque esse sim, para fugir da justiça, esse sim, mas acabou de ser condenado também. E condenado por quê? Porque formou quadrilha. Então, o único crime que a presidente Dilma fez foi deixar que as investigações contra a corrupção andassem. E esse Eduardo Cunha, que não devia só perder o cargo dele, não, que devia estar na cadeia, é quem está comandando tudo isso. Com um partido que denuncia, com um partido que faz a concluência, senadora Vanessa, por favor. É isso, concluí. Muito obrigado, presidente.